Você já parou pra pensar que talvez você esteja desperdiçando os momentos mais importantes da sua vida agora, enquanto tenta dar conta de tudo? O tempo passa sem barulho, a gente não sente ele indo embora, até que alguém se vai, ou um ciclo termine. Frieren nos faz entender isso de uma maneira mais profunda. A vida não avisa quando está acabando e a maioria de nós está distraído pra notar isso. Esse vídeo não é sobre o anime, é sobre a vida. E talvez possa ser sobre a sua vida. Mas antes da gente falar sobre isso, caso você tenha caído aqui de paraquedas, oi, eu sou o Miso. E hoje eu resolvi falar sobre o agora. Sim, isso mesmo. Eu sei que parece um pouco estranho, mas o agora é algo que a gente vive ignorando. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de convidar você para parar um momento da sua vida e pedir para que você dê um like no meu vídeo, se inscreva, verifique também se você está recebendo as notificações. Eu imagino que não, porque eu raramente posto, mas é algo que você vai fazer e vai me ajudar muito. Agora vamos parar de enrolar e começar esse vídeo. A ideia de eternidade é impossível, mas a ideia de um instante dura para sempre. Essa é uma citação do Jorge Luiz Borges, e essa frase me faz pensar que, mesmo que não possamos parar o tempo, a gente pode fazer com que certos momentos na nossa vida tenham um peso e um significado que possa durar por toda a nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, como o agora, esse instante que parece tão pequeno, pode ser o que realmente importa. A gente tem essa ideia de que, com o tempo, vamos entender tudo, que a convivência é sinônimo de intimidade, que o tempo resolve e revela tudo. Mas quantos anos a gente realmente precisa para conhecer alguém de verdade? Às vezes, a vida toda não basta. Tem gente que convive com a gente por anos e mesmo assim fica só na superfície, enquanto outras pessoas, em poucos dias, tocam em partes nossas que ninguém nunca tocou. Então, será que o tempo é mesmo o fator mais importante? Ou será que é o que a gente faz com o tempo? Os gestos, o silêncio, as conversas, seria isso que determina o quanto que a gente conhece alguém? E aí vem outra pergunta. Vale mesmo a pena tentar conhecer as pessoas ao nosso redor? Porque conhecer de verdade significa estar disposto a ver o outro por inteiro, inclusive nas partes que nem sempre são bonitas. Conhecer alguém é arriscado, é se envolver, é se frustrar, é se abrir também. Mas talvez esse seja o sentido da coisa, porque quanto mais tempo passa, mais a gente percebe que conexões profundas são raras. E é por isso mesmo que elas valem tanto. E para quem vive muitos anos, como no caso da nossa personagem Frieren, percebemos que não é a quantidade de tempo que define o impacto das relações, é a intensidade com que elas foram vividas, as memórias preciosas que são geradas por esses momentos. A verdade é que nós, humanos, temos uma dádiva que parece uma maldição. O nosso tempo ele é limitado. E é justamente por termos um fim que a vida ganha urgência. A urgência de dizer, de sentir, de agir, não deixar para depois o que pode ser vivido agora. Simone de Beauvoir dizia que a vida tem o valor que damos a ela, e o tempo, por consequência, carrega esse mesmo valor. Ele só vale quando é vivido com intenção. Mas o que a gente faz com essa urgência? Muitas vezes, nada. É isso que nos leva ao que mais machuca com o passar dos anos, o arrependimento. Não o arrependimento impulsivo de ter feito algo, mas aquele que cresce devagar, que aparece em silêncio e que geralmente vem das coisas que a gente não fez. São coisas pequenas que se acumulam com o tempo. Um amigo com quem você nunca mais falou, uma vontade que você nunca colocou pra fora, uma decisão adiada até não ser mais possível. Esses arrependimentos se repetem em todos os cantos do mundo. Pesquisas sobre pessoas à beira da morte revelam sempre os mesmos padrões. Arrependem-se de não terem vivido da forma mais fiel a si mesmas, de não terem mantido amizades, de não terem dito o que sentiam. A escritora Bronnie Ware registrou isso em seu livro Os 5 Principais Arrependimentos Antes de Morrer, baseando-se em anos cuidando de pacientes terminais. E o mais curioso é que a maioria desses arrependimentos não vem do que foi feito, mas do que foi deixado de fazer.
E talvez isso aconteça porque ações têm consequências visíveis, mas inações criam fantasmas. Um emprego que você recusou, uma mensagem que você nunca enviou, ou uma pessoa que você gostava e deixou passar. O tempo tem um jeito cruel de amplificar a ausência, porque quanto mais tempo ele passa, mais espaço a imaginação tem para alimentar o e se. Quando o tempo passa, ele não leva só os dias, ele também leva as pessoas, os vínculos, os momentos que parecem eternos. Ver relações importantes, aquelas que a gente realmente se entrega, sendo dissolvidas pelo fluxo do tempo, pode deixar uma marca profunda. E a gente se sente só. E às vezes a gente começa a evitar novas conexões, não por frieza, mas por medo de ter que reviver o luto de novo. Esse é o tipo de dor que não aparece de uma vez, mas vai se acumulando, como quem fecha janelas aos poucos para não sentir o vento. Os estoicos, como Sêneca, por exemplo, enxergavam isso de uma forma muito direta. A morte é o que dá valor à vida. Sêneca escreveu: ninguém pode perder o passado, pois ele já passou, nem o futuro, porque ele ainda não chegou. Temos apenas o agora. É por isso que viver o agora, na visão estoica, é a forma de sabedoria real. A vida ela nos foi emprestada e uma hora ela deve ser devolvida. E a sabedoria talvez esteja em fazer isso sem tristeza, mas com a consciência de que cada instante teve o seu valor. Que se a gente não pode parar o tempo, a gente pode pelo menos estar inteiro nos momentos em que ele passa por nós. Dizem que a sabedoria vem com a idade, mas isso somente se você for atrás dela. E uma das formas mais simples, mas ao mesmo tempo mais difíceis de buscar essa sabedoria é viver de uma forma coerente com quem você realmente é. Isso significa tomar decisões alinhadas com seus valores, com aquilo que você acredita. Porque mesmo que dê errado, você vai saber que aquilo foi uma escolha que fez sentido para quem você é naquele momento. E isso alivia. Isso traz paz. Saber por que a gente faz o que faz é um jeito de não se perder nas pressões do mundo, nem nas expectativas que nos empurram para longe de nós mesmos. Porque, no fim das contas, o que fica são os momentos, as risadas despretensiosas, as conversas que a gente teve com quem foi importante, as lembranças pequenas do nosso cotidiano que guardam significados enormes. Então, registra isso de verdade. Presta atenção no agora, não para transformar tudo em foto ou post, mas para dar valor. Porque esse agora que você tá vivendo pode virar um presente pro seu eu do futuro. Um futuro que vai agradecer por você ter olhado o tempo e escolhido estar presente. Oh, você ainda tá aqui. Bom, eu só quero agradecer pela atenção. Eu gostaria muito que você deixasse um like e talvez um comentário. Não se sinta na obrigação, porque de fato a sua atenção me importa muito. Então, obrigado novamente. Por hoje é só e até mais.